Olá, boa noite. Vamos escrever aqui como você cria. Boa noite, Márcia. Como você cria a sua realidade. Estou escrevendo aqui a legenda. Boa noite. Sem misticismo. Esse é o tema da nossa live hoje, que eu resolvi fazer de última hora. Eu tô gostando de fazer live, acho que eu não tenho mais nada pra fazer na vida, né? E aí eu gosto muito de fazer live, eu gosto muito, na verdade, de compartilhar aquilo que tá mudando a minha vida, sabe? Eu sinto que quanto mais eu consigo compartilhar, mais isso começa a fazer sentido pra muita gente. Né? Então, o que eu vou compartilhar, o que eu quero trazer para vocês hoje? Boa noite, Grazi. Vou trazer para vocês hoje realmente 3 experimentos científicos que mostram, inclusive esses experimentos eles não são novos, eu olhei, são de 2005. Inclusive, eu coloquei o link do experimento que tem lá, a comprovação científica, eu coloquei que eu achei esse artigo científico, só que ele está em inglês. Mas vocês podem encontrar ele lá no link da minha bio. Eu coloquei lá porque eu disse assim, as pessoas vão acreditar agora que a gente cria a nossa realidade. Porque eu falo que pra gente conseguir acreditar que a gente cria a nossa realidade, é muito desafiador quando a gente vai muito pro lado da espiritualidade, né? A gente ouve muita coisa, muita gente falando sobre energia, mas no fundo mesmo, assim, é muito desafiador pra gente conseguir acreditar, né? E realmente viver aquilo que a gente está estudando. Porque na prática, parece que as coisas não estão acontecendo aquilo que a gente está vivendo. Então, quis trazer pra vocês realmente a comprovação de que tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu vibro nas minhas células, né, na minha energia, vai emitir uma vibração que vai criar a nossa realidade. E hoje eu quis trazer para vocês justamente esse assunto, para vocês abrirem a mente de vocês, e assim como eu, porque eu falo que no meu passado, né, eu me formei em economia, né, como que eu posso estar trabalhando como terapeuta de cura energética hoje, sendo que eu era uma economista, né, há 5 anos atrás, e como que eu consegui me envolver num lado sem entrar nesse misticismo, né, que todo mundo fala. Então, sempre busquei a lógica, sempre busquei o raciocínio, sempre busquei entender as questões de uma forma mais mental para depois ir para o sentir. Sempre fiz, eu gosto muito de casar as duas coisas. É uma coisa que eu acho que também faz muita diferença em tudo que eu faço dos meus trabalhos, da vivência, porque eu trago aquilo que é energia e como que a gente vê isso de uma forma mais mental, científica, através da física quântica. Então, eu quero dizer pra você que se você não acredita, né, eu realmente não vou ter como te ajudar. Mas, se eu fosse tu, inclusive eu trouxe pra tentar desenhar, mais uma vez, né, a última aula que eu fiz sobre a mente, eu trouxe um papel e eu desenhei para as pessoas para que elas pudessem entender. É importante a gente perceber que tudo aquilo que a gente acredita, né, tudo aquilo que realmente é verdade para a nossa vida, cria a nossa realidade, né? E não é aquilo que eu não acredito. Então, Mari, mas eu não acredito no que tu vai me falar, eu não acredito nesses estudos científicos e realmente isso não vale para mim. Então, realmente, quando eu não acredito em algo, eu passo a viver a realidade que eu não acredito. Né? Então, eu não acredito que a física quântica vai me mostrar que realmente eu crio a minha realidade, então, infelizmente, tu não vai mudar a tua vida, né? É naquilo que tu acredita que tu cria a tua realidade. Então, eu vou compartilhar esses 3 experimentos e eu aconselho muito que, se você puder, realmente assistir mais de uma vez, talvez essa live, eu vou tentar deixá-la gravada, porque quanto mais a gente assiste, eu mesma, pela minha experiência, né? Todos esses experimentos, todas essas coisas, e até eu chegar aqui hoje para estar compartilhando com vocês, porque realmente eu li muitas vezes, eu realmente aprendi, eu busquei mudar a minha crença em relação a isso. Porque a primeira vez que eu li esse artigo, eu disse assim, não, isso é impossível, né? E eu não acreditava, porque a minha crença, a minha mente, né, que traz ali os meus pensamentos, mostrando que eu não acredito nisso, eu estava o tempo inteiro ali, não, isso não pode ser verdade.
né? E aí eu fui buscar entender de onde vinha, olhei o experimento científico, fui atrás para entender da onde vinha isso, porque eu queria realmente saber a base científica. Então eu consegui mudar a minha crença para poder ajudar vocês a entenderem melhor. Então eu aconselho muito vocês verem mais de uma vez. Então vamos lá. Primeiro estudo, né? É importante a gente acalmar, faz aí uma respiração aí. Hoje não é dia de meditação, mas dá uma respiração, oxigena o cérebro, vai oxigenando, entrando prana aí nas suas células pra gente começar com o primeiro estudo. Não sei se vai durar 1 hora essa live, mas eu vou passar os 3 estudos e depois eu vou fazer uma conclusão. Então, o primeiro estudo, o que eles fizeram? Né? Eles juntaram 3 estudos e eles perceberam que eles tinham criado uma teoria em relação a como a gente cria a nossa realidade a partir das nossas emoções. O primeiro estudo que foi criado foi a partir de um fóton de energia. Né? O que é um fóton de energia? É a menor partícula de energia possível que até hoje os cientistas conseguiram descobrir. Então lá eu vou ter a molécula, o átomo, eu vou ter o subátomo, lá bem pequenininho lá vai ser o fóton de energia, que é quando a gente tem os átomos, né? E ao redor do núcleo dos átomos a gente tem os elétrons e eles vão ficar ali correndo, correndo, correndo. Esse movimento que eles fazem do elétron de um nível para outro vai criar o fóton de energia. Então eles pegaram, o que vocês têm que entender é que o fóton de energia, ele é uma partícula de energia muito pequena, muito, muito, muito pequena, e é essa partícula que rege tudo no mundo, né? Seja esse computador, o telefone, o celular que tu está assistindo, né? Tudo no universo é feito de muitos milhares de milhões de fótons de energia. Então, eles pegaram um fóton de energia e dividiram ele ao meio, repartiram ele exatamente igual, ou seja, ficaram, a gente fala que é twins, né? Gêmeas. Então eles dividiram em 2 partes idênticas esse fóton de energia ao meio. E o que aconteceu? Eles separaram eles dois e através de um cabo de fibra, eles separaram numa distância de mais ou menos 50 milhas. Eu não sei quanto dá isso em quilômetros, eu acho que dá mais, né? Em quilômetros deve dar uns 70, 80 quilômetros, não tenho muita ideia. Mas eles pegaram esse fóton de energia e separaram ele em 80 quilômetros de distância. E aí, o que eles fizeram a partir disso? Eles estimularam de forma elétrica esses fótons de energia. Então, eles foram lá, estimularam um deles, né? Pegaram um fóton de energia e começaram a estimular ele de uma forma elétrica. E o que aconteceu? Quando eles estimulavam esse fóton aqui, o outro respondia exatamente igual, com os mesmos comportamentos, exatamente igual. E o que eles fizeram? O que eles queriam comprovar com esse experimento? Quanto tempo levava para que esse fóton chegasse, esse comportamento chegasse nesse segundo fóton? Então eles colocaram lá um relógio atômico para realmente medir a diferença de comunicação de um fóton para o outro. Então, quanto tempo eu vou levar desse fóton, quando eu estimulo ele, para chegar nesse? Né? Colocaram lá o relógio atômico. O que eles perceberam? Que quanto mais eles estimulavam um, o outro chegava instantaneamente. Então, eu estimulava esse através de uma corrente elétrica e o outro, ele era estimulado ao mesmo tempo. Ou seja, não existia diferença de tempo, nem de espaço, nem de distância, né? Tudo o que eles faziam num levava 0 de tempo, exatamente 0. Uma coisa, mesmo estando muito distante da outra, né, mesmo separadas, né, uma sentia o tempo inteiro o estímulo da outra, né, mesmo em distância. E por que eles queriam saber, né, disso? Por que eles fizeram esse experimento? Justamente porque eles estavam percebendo esse movimento de um com o outro o tempo inteiro, simultaneamente. Eles diziam, mas como que pode? O negócio está trilonge e ele está se mexendo. Poxa, eles estão realmente se mexendo ao mesmo tempo, mesmo distantes, né? E o que este experimento significa? Que nós estamos conectados, né? Que a informação, ela acontece numa parte e na outra ela também está acontecendo, né? E que a gente não precisa viajar para outra parte para que aquela outra parte sinta aquilo que está acontecendo. Uma vez conectados, sempre conectados. E que para força criadora de tudo que é, né? Eu falo que é para Deus, mas para o universo, para realmente para a matemática do mundo, não precisa existir tempo nem espaço. Apenas para a nossa consciência, né? O nosso cérebro tem essa sensação de que a gente está vivendo o presente e que existe o passado e o futuro. Mas, na verdade, está tudo acontecendo ao mesmo tempo.
E essa substância, né, da qual o mundo é feito, ele não precisa desse tempo, dessa distância. Ele realmente vai mostrar que o tempo ele é um eterno presente, né? E que durante este eterno presente tudo está conectado. E uma coisa que é muito legal de entender também aqui que eu falo, muita gente não gosta de fazer sessão online, né? Eu falo. Eu falei assim, as pessoas elas acreditam que a cura ou até o efeito das coisas só acontece quando a pessoa está na minha frente. Porque o nosso cérebro parece que ele precisa do físico para ele entender que aquilo está acontecendo. Só que a cura, ela acontece independente da distância. A partir do momento em que eu me conecto e eu acredito no que aquela pessoa está me falando, eu vou estar sentindo e eu vou estar realmente conectada naquilo. E aquilo vai estar sempre, eu vou estar sempre reverberando. Por isso que eu falo que quando eu atendo numa sessão de Theta Healing, a pessoa termina e ela fala, nossa, tá tão diferente e tal, né? Justamente por conta de que não importa, ela pode estar na Bahia, ela pode estar em Pernambuco, ela vai sentir. E esse experimento, ele comprovou cientificamente o quanto eu posso separar duas partículas, né, de tudo que o universo é feito, colocar uma lá longe, né, quase 100 quilômetros de distância, e se elas estiveram conectadas, quando eu começar a sentir, aquela pessoa vai sentir. E talvez sim alguma mãe, né, algum pai, ou até às vezes a gente tem um namorado, né, alguma filha, algum irmão, e a gente sente que aconteceu alguma coisa com aquela pessoa, né, e daí eu ligo pra ela e ela passou mal e aconteceu alguma coisa. Isso é a prova, né, ali é o resultado da prova científica de que isso realmente acontece, né, com a gente, porque a gente tá sempre, quando a gente se coloca ligado com uma pessoa, a gente realmente é capaz de sentir tudo aquilo que aquela pessoa sente. Esse é o primeiro experimento. E uma coisa também que até eu coloquei aqui pra falar pra vocês. Não sei qual é a religião de vocês, não sei o que vocês acreditam, mas unindo um pouquinho desse experimento com aquilo que a gente entende sobre a criação do mundo, né? Se talvez tu entenda que a criação do mundo veio do Big Bang, não sei, né? O Big Bang, ele foi um boom, né? Ele realmente houve uma explosão, estávamos todos juntos na mesma partícula e explodiu, né? E aí começou o universo, a evolução. Então, nós estávamos todos juntos, nós fazíamos parte de uma mesma coisa, né? Então, nós estávamos muito conectados. E hoje, eu falo que é por isso que quando às vezes a gente está aqui falando com alguém, olhando para uma pessoa e a gente começa a se emocionar com aquela pessoa, né? A gente realmente olha pra ela e acredita no que ela tá falando, começa a sentir, daqui a pouco eu tô chorando junto com ela. Justamente porque quando eu me conecto com aquela pessoa, pronto, eu já começo a sentir aquilo que ela tá sentindo. E isso é extremamente perigoso, né? Até certo ponto. Eu até gravei um vídeo falando sobre essa questão da gente se cuidar espiritualmente, energeticamente, porque muitas vezes a gente vai se conectar através de um julgamento. E por isso que é importante a gente nunca julgar o outro, porque quando eu julgo é como se eu fizesse uma pergunta para o universo, né? O que aquilo está querendo me dizer? E a partir desse momento eu vou trazer experiências para minha vida para entender o que aquilo está querendo me dizer. E quando eu julgo aquela pessoa, eu também estou me abrindo para viver a experiência e o sentimento que ela sentiu ou que ela está sentindo naquele momento. Então automaticamente eu já pego aquela energia e coloco em mim, né? E quando é que eu não pego aquela energia ou quando é que eu não crio a minha realidade baseado no que aquela pessoa está vivendo? Quando simplesmente eu não acredito e eu não me conecto com aquilo que ela está vivendo. E isso pode ser bom ou pode ser ruim, né? E até essa aula, né, que eu tô trazendo para vocês, esses conhecimentos, eu trouxe muito do Marcos Trombetta, não sei se vocês conhecem ele, e ele fala inclusive que na caminhada dele ele ia muito em lugares para olhar pessoas que tinham muito dinheiro e observar essa realidade e ficar feliz por essas pessoas. Porque quanto mais ele observava a realidade dos outros com gratidão, mais ele se conectava com essa energia e se abria para receber isso, né? E o que a gente faz geralmente? Né? A gente muitas vezes, se a gente tem muitas crenças de prosperidade, de abundância, né? Da gente olhar a pessoa que tem dinheiro, essa pessoa é uma pessoa ruim, né? Se a gente tem esse tipo de crença, ou até mesmo, eu quero ser magra, daí eu olho uma pessoa magra e eu tenho inveja dela, né? Eu não consigo ficar feliz pelo que ela tem, pelas conquistas dela. Eu estou simplesmente emanando uma energia de afastamento daquela realidade. Quanto mais eu fico feliz por alguém, mais eu entendo que eu sou parte disso.
mais eu me aproximo daquela realidade. E isso é mostrado através desse experimento. Então, eu quis trazer para vocês muito assim, toda vez que eu olhar para uma pessoa, que eu possa trazer realmente uma energia de nossa, que lindo, nossa, parabéns, nossa, isso faz parte de mim, poxa, eu faço parte de tudo isso, né? Como que eu posso ficar feliz com a realidade da outra pessoa? Por isso que eu falo que é importante a gente ir se limpando de todos os julgamentos, porque quanto mais eu me limpo, quando realmente mais eu vou trabalhando todas as minhas questões, quando eu olho para o outro, eu realmente vou olhar para ele com um sentimento de gratidão, com um sentimento de admiração. Eu vou reconhecer a luz nele, que na verdade eu já reconheci em mim, né? E mesmo que de forma inconsciente. Até, inclusive, eu estava falando hoje com uma pessoa da vivência, eu disse para ela me mandou um monte de áudios, né, agradecendo, falando um monte de coisa muito linda. E eu disse para ela, cara, tudo que tu falou de mim, antes tu precisou reconhecer de alguma forma isso em ti, né? A gente não consegue reconhecer no outro algo que ainda não vivemos, né? Ou aquilo que não descobrimos dentro da gente. Então, percebam isso, porque até a PNL, né, a Programação Neurolinguística, no curso que eu fiz lá de Practitioner, eles falam muito sobre como pra gente identificar, né, o que está no outro, primeiro a gente precisa ter passado por aquilo, né? A própria PNL, ela já explica isso. Então, ficou claro o primeiro experimento, né? 2 fótons foram separados, colocados a 80 km de distância, começaram a estimular o primeiro e o outro começou a sentir exatamente a mesma coisa, né? E aí eles colocaram um relógio atômico para perceber em quanto tempo, né, quando eu estimulava o primeiro, chegava no segundo, e eles perceberam que era exatamente no mesmo momento. Ou seja, não existia tempo e espaço. Uma vez conectados, sempre conectados. Então a cura, ela vai chegar sempre que eu me conectar com uma pessoa, independente de onde eu estiver. E é por isso também que eu falo que eu trabalho com campo de energia, porque uma vez que as pessoas se conectam comigo, por exemplo, dentro da vivência, tudo aquilo que eu quero emanar e que eu quero passando, eu vou abrindo meu campo para ir passando para essas pessoas. Uma vez conectados, sempre conectados. E isso é científico, gente. Foram cientistas mesmo que fizeram esse experimento. Eu não estou trazendo aqui nada de baboseira. É algo real que aconteceu, é um experimento. Inclusive, como eu falei, coloquei o link lá no meu bio, no link da bio, para vocês olharem. Então, primeiro experimento concluído. Vamos para o segundo. O que eles fizeram no segundo experimento? Eles pegaram um DNA, acho que vocês sabem o que é o DNA, né? É tudo aquilo que tem lá na nossa célula que vai dizer quem a gente é. Traz todas as nossas crenças, tudo aquilo que a gente traz, os nossos antepassados, de até 7 gerações, vai estar tudo lá no nosso DNA. O DNA, ele é uma espiralzinha, né? Até no meu perfil tem aí um post que eu tenho uma foto do DNA. Então, ele é um espiral. O que eles fizeram com uma partícula de DNA? Eles colocaram dentro de um recipiente. E antes de eles colocarem esse DNA dentro desse recipiente, eles tiraram todo o oxigênio de dentro dele e colocaram lá as partículas do DNA. O que eles fizeram? Quando eu tiro o oxigênio de dentro de um recipiente, eu estou deixando ele no vácuo, né? Eu estou deixando ele realmente zerado de energia. Na verdade, até no vácuo tem energia, mas é como se eu desorganizasse essa energia. Né? É o mínimo de energia possível. Eu falo que quando a gente está no vácuo, existem todas as vibrações lá, mas é totalmente alinhado, é o ponto zero. Sabe quando a gente está meditando, que tem ausência total de pensamento, silêncio total? É isso o vácuo. É ausência de qualquer tipo de pensamento, porque pensamento é energia. Então, eles fizeram um ambiente, um recipiente, em que eles tiraram todo o oxigênio, colocaram ausência total, né, de pensamentos, de energia, e colocaram lá o filamento, a partícula do DNA. Quando eles colocaram dentro desse recipiente, as partículas de energia que tinham dentro desse recipiente começaram a se organizar e ficaram ao redor do DNA, né? O DNA ele é como se fosse um filamento, então as partículas que estavam lá se organizaram e ficaram moldadas ao redor desse DNA. E aí tá, até aí tudo bem, né? Porque tudo bem, o DNA ele tem lá a vibração dele, conforme as crenças, e se organizou lá, tudo bem. Daí o que eles queriam entender? Tá, mas e se eu tirar o DNA, né, desse recipiente, o que vai acontecer? Eles tiraram o recipiente do DNA, tiraram o DNA do recipiente, e eles perceberam que os fótons de energia, né, aquelas energias que estavam dentro, que é o vácuo quântico, essas energias, elas continuaram moldadas como se fossem o DNA. O DNA foi retirado e elas continuaram com o mesmo molde do DNA, com a mesma vibração, exatamente igual.
né? E o que eles conseguiram constatar é que o DNA, ele influencia a energia que existe, que compõe o mundo inteiro. Então, dentro desse recipiente, como eu falei, existia o vácuo, existiam os fótons de energia, e quando eu comecei essa live eu falei que os fótons de energia é tudo o que compõe a nossa casa, esse celular, né? Tudo que existe no mundo é composto de fótons de energia. E dentro desse recipiente existiam fótons de energia zerados, ou seja, com ausência total de qualquer tipo de vibração, sentimento, e quando eles tiraram o DNA moldou aqueles fótons de energia. O que eu quero que vocês tragam esse experimento louco, maluco, né, que a gente fala meio científico, não dá pra entender, pra nossa realidade, agora trazendo pra cá. Toda vez que eu colocar o meu DNA no zero, no espaço zero, né, na meditação, então quando eu fechar meu olho, eu me colocar lá, no ponto zero, no vácuo quântico, quando eu estiver de olhos fechados, e eu levar o meu DNA para aquilo que eu tô pensando, então eu quero criar minha realidade, eu começo a pensar, sentir coisas, fazendo com que o meu DNA seja moldado e eu entro em ponto zero, eu estou me conectando com esses fótons de energia que compõem o mundo inteiro e eu começo a fazer com que o universo vá se adaptando àquilo que eu criei na minha energia, no meu pensamento. Então, recapitulando, primeiro experimento, ele percebeu que a gente consegue mudar o nosso DNA à distância, né? Porque ele pegou duas partículas, dividiu ao meio e conseguiu perceber que eles conseguiam sentir a mesma coisa à distância. Segundo experimento, coloquei o DNA dentro de um recipiente vazio, né? Quando eu tirei ele, aquele ambiente sem o DNA continuou com aquela realidade que eu criei a partir do meu DNA. Então eu posso criar a minha realidade, eu posso moldar a minha realidade a partir do meu DNA, né? Eu posso desenhar uma nova realidade a partir do meu DNA. Esse é o segundo experimento. E agora falando do terceiro, para que eu possa fechar e explicar, abrangendo todos esses experimentos. O terceiro, o que eles fizeram? Eles pegaram uma outra partícula de DNA e uma pessoa, né, de um ser humano lá, né? E eles pegaram esse doador de DNA e colocaram ele lá numa sala, num prédio, bem longe, e o DNA eles colocaram numa outra sala. Daí o que eles fizeram? Eles começaram a estimular aquela pessoa que estava naquela sala com emoções, através de vídeos, né? Então, quando eles colocavam um vídeo de comédia, estimulavam ele a se sentir feliz, emocionado, o DNA, ele se expandia, né? Pensa um filamento de DNA longe do doador, né? Foi tirado do doador, ele está lá em outra sala, e o doador, sentindo emoções positivas, o DNA, ele expandia, mesmo não estando com ele expandia. E quando eles começaram a estimular ele através de sensações negativas, de tristeza, raiva, o DNA, ele se contraía. Então, percebam que o DNA, mesmo sendo tirado do corpo dele, né, ele não estava separado dele. Vocês conseguem perceber que nós estamos o tempo inteiro conectados, né? Que a gente continua unido, né? Uma vez unidos, sempre unidos, né? Então, o que este experimento ele trouxe? Né, que as emoções que a gente tem, né, ou seja, raiva, felicidade, tristeza, modificam o meu DNA, expande e contrai, né, e que os fótons de energia, eles vão obedecer sempre às ordens do meu DNA. Lembra que eu falei que no recipiente vazio eu coloquei lá o DNA e os fótons que existiam lá dentro obedeceram o DNA, né? Quando a gente tirou ele de lá, os fótons continuaram obedecendo e realmente na forma que o DNA tinha sido escrito. Então, o que eu quero trazer agora pra vocês? Que eu pensei até em fazer um desenhinho aqui. Vamos ver se eu consigo. Pra que vocês entendam. Então, eu falei do fóton de energia, quando ele foi separado, né, a 40 km de distância. Eu quero repetir isso porque vocês vão entender. Né, eu separei lá a 80 km de distância o fóton e eu, mexendo nele aqui, a 80 km de distância, no mesmo momento, o outro fóton de energia sentia. Primeiro experimento. Né, comprovando que não existe tempo e espaço para a gente criar a nossa realidade. Né? Eu posso cocriar aqui, nesse momento, fechar meu olho, entrar em ponto zero, meditar, criar minha realidade, que se eu quero criar minha realidade, sei lá na China, né, as coisas vão começar a acontecer lá, né, porque não existe tempo e espaço, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. É por isso também que a gente consegue perdoar as pessoas, porque quando eu fecho meu olho e eu começo a mexer o fóton de energia, que é a substância que rege o mundo inteiro,
né, que cria e que molda a nossa realidade, eu começo a mexer lá no passado, que na verdade não é passado, está acontecendo ao mesmo tempo, e aí eu consigo mudar a minha realidade a partir daqui. Então, primeiro experimento, fóton de energia. Segundo experimento, né, eu coloquei lá um filamento de DNA dentro de um potinho que não tinha nada de energia, estava no vácuo. Quando eu tirei esse filamento de DNA, as partículas que estavam nele continuaram moldadas, né, como se fossem o DNA, mesmo sem ele lá dentro. Ou seja, uma vez conectados, sempre conectados, né, eu consigo realmente desenhar a minha realidade a partir do meu DNA, né, quando eu coloco ele lá, se aquele sentimento que eu estou sentindo, ele realmente está vibrando numa certa frequência, eu vou desenhar a minha realidade nestes fótons de energia a partir de um espaço vazio. Então eu preciso estar com ausência total de pensamento e energia. Esse é o segundo experimento. E o terceiro experimento, como eu falei, né, o DNA ele expande ou ele contrai a partir de emoções que eu vou estimulando dentro de mim. Então, se eu estimulo emoções dentro de mim e o meu DNA muda, e eu sei que se eu colocar o meu DNA num espaço vazio, num vácuo quântico, ele vai moldar esse espaço vazio e realmente atrair e criar a minha realidade, eu entendo que só depende das minhas emoções. Então, se eu começo a trabalhar as minhas emoções, eu vou automaticamente conseguir ir fazendo com que o universo vá se adaptando para criar a minha realidade. Então, como eu tenho tempo, se vocês ainda estiverem aí, eu quero trazer para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Até eu coloquei um papelzinho aqui. Eu quero ver se eu consigo mostrar para vocês. Não sei se tem luz aqui, deixa eu ver. Será que dá para ver? Vocês enxergam aqui? Se eu colocar? Quem não viu a live da mente, lá no meu Instagram, no link da bio, tem uma live da mente para vocês concluírem esse pensamento. Então, o que eu quero que vocês percebam, tá? Como que a gente cria os nossos sentimentos e as nossas vibrações? Primeiro, a gente vai ter um pensamento. Não sei se dá pra enxergar aqui, deixa eu ver. Tá ao contrário, será? Me digam. Peraí que eu vou escrever, aí vocês me digam se tá ao contrário. Que daí eu viro. Ou dá pra enxergar, ou tá certo o que eu tô escrevendo. Tá certo? Tá? Então tá. Então eu tenho um pensamento, né? Pum, pensei em alguma coisa. O que acontece quando eu penso? Tá ao contrário. Peraí que eu vou... Deixa eu ver se eu fizer assim. Deixa eu ver, peraí. Calma aí. Aí, ó. Agora dá pra ver, né? Tá, então... Eu tenho um pensamento. O que acontece quando eu tenho um pensamento? Vai vir uma imagem. Na hora que eu pensei, vem uma imagem. Então, por exemplo, se eu pensei casamento, tá? Pensei num casamento. Aí, o que vai vir? Vai vir uma imagem baseada numa crença que eu tenho. Se eu tenho uma crença que casamento é horrível, meus pais se separaram, só dá briga, o que vai acontecer? Essa imagem, ela vai me gerar uma emoção ruim, né? Tipo, putz, que crença mais horrível. Nossa, casamento é horrível, que agonia. Nossa, sentimento muito ruim, de tristeza. O que essa emoção ela vai gerar em mim? Um sentimento, né? Um sentimento. E esse sentimento, ele pode ser, como eu falei, de tristeza, de raiva, de indignação, né? Todo tipo de sentimento eu vou gerar ali. E aí, o que esse sentimento vai gerar nas minhas células, que também são fótons de energia? Né? Uma vibração. Né? Então, o que acontece? Primeiro eu pensei em alguma coisa, esse pensamento me trouxe uma imagem, porque toda vez que a gente pensa, a gente já vai lembrar de uma imagem. Né? O nosso pensamento ele funciona através de imagem. Então, eu trouxe uma imagem... E essa imagem, o que ela vai fazer? As imagens estão sempre associadas a uma emoção, a um estímulo emocional que eu tenho lá do meu passado, que eu trouxe de todas as experiências que eu já vivi com relação àquela imagem. Então, como eu falei do casamento, se eu tive uma experiência muito ruim de emoção lá no meu casamento, eu vou acabar gerando um sentimento ruim. E esse sentimento, ele vai vir através de vibração para as minhas células. Então, sei lá, as minhas células... A gente tem lá várias vibrações aqui, tá? Aqui tem vários níveis. Então, lá na escala Hertz, ela é assim, ó. Ela é assim, né? David Hawkins. Aí aqui, vamos supor que eu tenho culpa aqui. E aqui em cima eu tenho amor.
né? O amor, 528 Hz é o amor. Né? E a culpa acho que é 20 Hz, não me lembro agora. E aí, essa vibração que eu estiver vibrando, eu vou estar aqui. Só que o que eu quero atrair está na vibração aqui do amor, tipo o sonho que eu quero e tal. E quando eu vibro, né, como eu falei no experimento, é a vibração que vai fazer com que eu molde o meu DNA. Né? O DNA, ele é influenciado e mudado pela vibração. Lembra que eu falei que o experimento, eles fizeram, pegaram o DNA de uma pessoa humana, né? Separaram ela, né? Pegaram aqui, esse aqui é o DNA ele é mais ou menos assim, né? E daí colocaram o DNA lá numa sala separada e a pessoa na outra. Aí eles estimulavam a pessoa aqui, o DNA se contraía. Aí quando eles davam sentimentos de alegria para a pessoa, o DNA se expandia, né? Ficava bem grande. E quando ele se expandia, né, lembra que eu falei para vocês o segundo experimento, onde eles colocaram o DNA dentro de um recipiente e quando tiraram o DNA, aquele recipiente ficou moldado com a forma do DNA, ou seja, o DNA criou aquela realidade, ele criou aquela energia, ele desenhou aquele fóton de energia baseado naquela realidade. Então, as emoções, as vibrações, elas moldam o meu DNA. Então eu tenho que entender que eu preciso mudar a minha vibração para poder moldar o meu DNA. Mas por que eu tenho que moldar o meu DNA, né? Por que eu tenho que fazer isso? Deixa eu puxar uma flechinha para cá. Porque o DNA, ele influencia, né? É ele que influencia os fótons de energia, né? Os fótons de energia. Como eu falei, tudo na vida, esse papel aqui, nossa, escrevi errado. Mas vocês estão entendendo, né? Então, os fótons de energia, que são as mini partículas subatômicas que essa caneta tem, esse papel tem, vocês têm, tudo que rege o mundo, tudo que é criado, a criação do mundo, tem bilhões, trilhões de fótons de energia, né? E é o nosso DNA que influencia como esses fótons de energia vão se comportar. E eles vão se comportar de acordo com a nossa vibração. Então, se a minha vibração está muito baixa, o que acontece? Né? Por que eu tenho um dia muito ruim? Às vezes eu acordo de manhã e eu estou numa vibração muito baixa. Aí o que eu estou vibrando aqui, sei lá, estou vibrando na culpa, na indignação. Eu vou moldar o meu DNA naquele dia para atrair várias situações, né? Porque os fótons vão ser influenciados. Então, tudo o que tiver na mesma vibração que eu tô, vai moldar o meu DNA, que vai moldar os fótons de energia e eu vou atrair pessoas que vão me deixar com mais culpa, mais indignada, mais com raiva. Por isso que às vezes a gente vai dormir de noite, né? E aí a gente tá puta da cara que o dia foi uma porcaria, a gente precisa dormir porque amanhã vai ser um dia melhor. Porque daí a gente faz um reset, né? A gente apaga essa vibração, volta lá de novo e começa de novo. Um novo dia, novo pensamento, nova imagem, nova emoção. E por isso, inclusive, que eu falo até, eu sei que tem a Evelyn, a Pri, né, da vivência, por que é importante a gente ter rituais para começar bem o nosso dia? Porque é a nossa vibração que vai começar o nosso dia, que vai determinar as oportunidades que a gente vai atrair, as pessoas que vão estar no nosso dia. Tudo isso vai influenciar como a gente vai criar a nossa realidade. Então, esse experimento, ele realmente mostrou que o nosso DNA molda e influencia os fótons de energia que vão fazer com que a gente atraia as situações, né? Mas, Marina, eu não consigo mudar os meus pensamentos, né? Eu começo aqui nos meus pensamentos e eu já acordo pensando negativo. Eu sempre falo que os pensamentos negativos, eles estão congruentes com a minha vibração. Quando eu tô comendo coisa, tipo, com muito açúcar, quando eu tô bebendo muito, quando eu tô realmente muito denso, que eu tô não tô cuidando da minha energia, eu começo a pensar porcaria. Quando eu não pratico esporte, quando eu não movimento a minha energia dentro do meu corpo, eu começo a pensar porcaria. Então eu preciso subir a minha energia, eu preciso subir a minha vibração. Como eu vou fazer isso? Através daquilo que eu falei, de rituais que vão te ajudar a limpar o teu corpo, tirar essa vibração pesada aqui de baixo, e cada vez quando tu mais subir, mais fácil vai ser de tu desenhar esses fótons. Porque esses fótons, eles vão obedecer tudo aquilo que tu quiser. Eles são comandados por ti, só que eles são comandados pela tua vibração. E tu pode comandar a tua vibração a partir dos teus pensamentos. Então, tipo assim, quando aquelas pessoas elas falam assim, é só eu pensar, sentir e eu crio.
Tipo, não é bem assim, sabe? Não é tão fácil assim. Eu preciso estar o tempo todo nessa vibração, manter esta vibração elevada. E, tipo, pra quem até participou, eu falo da vivência, sabe? E quem já estudou sobre vibração, sabe que pra gente manter uma energia alta aqui na escala Hertz, não é assim, né? Porque tem dia que a gente tá mal, tem dia que a gente tá bem. E a gente só consegue manter a nossa energia bem quando a gente já criou um hábito, né? E eu falo que muitas vezes a gente, até numa dieta, vai dizer, a gente começa a fazer uma dieta, daí a gente fica, tipo, sei lá, 2 meses emagrecendo, e aí a gente consegue, tá, 2 meses, aí acabou a dieta, o que acontece? A gente não consegue manter a dieta, né? A gente volta lá pro final e começa a comer de novo, comer de novo. Então percebe que até quando tu começa uma dieta, que é muito uma coisa que tu quer, que é uma coisa que tu quer super, tu acaba não conseguindo manter ali a energia, porque é um trabalho diário. Eu preciso criar rituais e hábitos para manter altos meus pensamentos, aquilo que eu quero. E eu falo assim que ter um mural na parede do teu quarto com coisas que te estimulem a pensar tudo aquilo que tu quer na tua vida, todos os teus objetivos, essas imagens de tu, sei lá, magra, ganhando um dinheiro, não sei quais são os teus sonhos com um marido, né, um relacionamento. Tudo isso vai te ajudar para que tu consiga ir gerando emoções e sentimentos que vão ir moldando o teu DNA cada vez mais. E quanto mais tu molda o teu DNA, mais tu influencia esses fótons de energia. Então, percebam o quanto... até eu coloquei uma imagem dessas num post que eu fiz, mas é muito... existe muita informação por trás, né, de tudo isso aqui. E dentro lá do meu canal do YouTube tem um vídeo que eu falo como funciona a mente. Por quê? Porque existe uma coisa chamada corpo de dor e vício emocional. E toda vez que eu tô viciado numa emoção, e a gente tá viciado em muita emoção, hein? Às vezes a gente tá viciado em culpa, a gente tá viciado em tristeza. O nosso corpo, ele não sabe definir o que é bom e o que é ruim de sentimento. Ele simplesmente viciou e ele sente a vida inteira. Então, se a vida inteira eu sentir culpa, vai ser muito difícil eu conseguir mudar essa emoção. Então, eu vou ter que entender como funciona isso, por que eu tô viciado, qual é o sentimento que eu tô viciado, buscar entender de onde ele vem. Então, por exemplo, eu sinto culpa porque aconteceu uma coisa no meu passado que eu fiz de errado e que eu não consigo aceitar que eu fiz isso. Então, eu me viciei em me culpar. Então, toda vez que eu sinto essa culpa, eu vou cada vez estimulando mais o meu corpo a sentir isso e vai ser muito difícil eu mudar para poder chegar aqui na vibração que eu quero. Então, por isso que quando a gente estuda espiritualidade, a gente entende que a gente tem que identificar as nossas vibrações, trabalhar todas elas aqui na escala Hertz, né? Seja culpa, vergonha, timidez, né? Falta de coragem, enfim. Todas essas vibrações baixas, a gente vai ter que ir olhando sombra por sombra, ver de onde vem. Porque quanto mais a gente limpar esses vícios emocionais, mais fácil vai ser eu manter um pensamento em algo que eu quero, com a imagem que eu quero e trazer vibrações e sentimentos bons para que eu possa moldar o meu DNA e automaticamente influenciar a minha realidade. Eu queria, não sei se vocês têm alguma pergunta. Eu vou voltar aqui, peraí. Não sei se deu para enxergar muito bem aqui. Deixa eu voltar, peraí. Peraí. Deu para entender o que eu expliquei? Não sei se deu para entender. Depois, como eu falei, eu vou tentar deixar salva essa live e vocês assistam mais uma vez, assistam várias vezes, porque quanto mais a gente assiste, mais a gente vai entendendo que a vibração influencia o meu DNA, que vai expandir ou encurtar, né? E o DNA é que vai influenciar nessa substância que rege o mundo. Então, tudo que existe dentro da gente é que a gente é capaz de criar o mundo. Vocês entendem que nós temos tudo o que a gente precisa para criar a nossa realidade. A gente não precisa de ninguém, entende? Tá dentro da gente. Se eu consigo mudar a minha vibração, eu consigo moldar o meu DNA e eu vou conseguir moldar as coisas que acontecem. Eu não preciso de pessoas, eu crio a minha realidade, eu sou co-criadora. E quando eu falo assim, eu crio, tá bom, e Deus, onde é que tá nessa, né? Eu acredito em Deus, né? Eu não sou ateia. Deus, a gente é co-criador, né? Então a gente vai co-criar com Ele. E todo tipo de situação, sentimento e coisas que eu quero buscar criar na minha vida, né? Acontecimentos, vão ser passados por uma coisa chamada tempo divino. O que é o tempo divino? É o tempo ideal para que as coisas aconteçam, né? Pode ser que eu diga assim, eu quero ganhar, sei lá,
200, 500 mil reais amanhã, né? Quero ganhar na Mega Sena, né? Mas enquanto eu não aprender, enquanto eu não me limpar de certas emoções, aquilo não vai acontecer na minha vida, né? Eu preciso realmente ir buscando cura por cura e passando pelos processos. E até hoje eu fiz um post falando justamente sobre isso, né? Que às vezes a gente quer conquistar uma coisa e aí a gente põe lá no nosso mapa dos sonhos, né? Quem sabe o que é o mapa dos sonhos, lá na Vivência Nanda eu falo muito sobre ele, que a gente vai escrever as coisas que a gente quer e daí começa a ficar tudo pior. E daí, de repente, meu namorado acaba comigo, daí, tipo, parece que tudo começa a ficar pior, e daí eu perco meu emprego, e daí, sei lá, minha mãe, acontece alguma coisa com ela, e eu digo, meu Deus, mas eu queria outra coisa, não era isso que eu tava querendo. Só que o universo, ele precisa trazer as curas. Então, lembra que eu preciso de sofrimento para gerar movimento, muitas vezes. Eu não vou agir quando eu tô bem, quando eu tô na minha zona de conforto. Então eu vou buscar sempre o universo, Deus, né? O Criador, ele vai trazer situações para que a gente possa ir se mexendo e trabalhando todas essas questões. E assim que eu vou trabalhando, ele vai me trazendo todas as coisinhas que eu tô pedindo, né? Se forem pedidos da alma, porque eu falo que a gente não cocria com o ego, ninguém cocria com o ego. Se eu quiser algo, tem que vir do meu coração, né? Eu tenho que cocriar com a minha alma, aquilo que é o melhor para mim e para todos, porque quando eu tô me curando, eu tô curando o outro. Então, se eu tô trabalhando coisas que estão muito ligadas ao ego, logo eu vou perder, ou logo, tipo, não vai ser aquilo que é a minha verdade, né? Porque a nossa verdade, ela sempre vem do nosso coração, ela sempre vem lá da nossa alma. Então, uma coisa que eu sempre falo assim, eu quero essa realidade aqui. Eu não vou julgar ela, eu vou olhar pra ela e vou olhar pra ela e dizer assim, eu simplesmente quero isso. Apenas perceber que é isso que eu quero, a partir do que eu tô vibrando, é isso que eu tô querendo, eu vou me alinhar e eu vou trabalhar as minhas curas pra conseguir isso. Quando eu tô julgando se é bom ou se é ruim, eu já tô me conectando com o meu ego. Entende que o ego ele precisa comparar alguma coisa. Então se eu digo, eu quero ter 100, 200 mil reais porque eu quero ser rica, porque é melhor ser rica do que ser pobre, eu já tô no ego. Entende? Tipo, eu tenho que olhar pra alguma coisa que eu quero e dizer assim, eu quero isso porque simplesmente eu quero experienciar isso na minha vida. Eu quero saber como é ter isso, né? E não trazer, é mais positivo ter mais dinheiro ou ter menos dinheiro, né? Não existe isso. Isso é uma ilusão, gente. A gente olha para as pessoas que têm muito dinheiro e a gente olha para as pessoas que têm pouco dinheiro. E eu juro para vocês que eu já estive, já convivi, já fui, já passei por situações assim. E existe muita gente muito feliz sem dinheiro e muita gente muito infeliz com dinheiro. E existe muita gente feliz com muito dinheiro e muita gente triste sem dinheiro. Então, tipo assim, não existe assim, os ricos são mais felizes do que os pobres. Não, não existe. Isso é da mente, isso são crenças que a gente traz. Então, até eu falo assim, para te identificar se é uma crença, percebe. Eu não consegui emagrecer por causa da minha genética. Teve alguém que tinha genética de gordo que conseguiu emagrecer? Tem. Então é crença. Tudo aquilo que existe alguém que conseguiu e tu não conseguiu é crença. Porque nós viemos do mesmo lugar, como eu falei aqui desde o início da live, nós viemos do mesmo lugar, né? Lá da fonte criadora de tudo que é. Nós somos filhos de Deus, viemos do mesmo lugar, somos todos iguais. E não é porque um veio, conseguiu uma coisa que o outro não vai conseguir, né? Todos vamos conseguir qualquer coisa que a gente desejar e que a gente buscar, né? Deixa eu só ver o que alguém falou aqui. Você tem dicas para levar a vibração para pessoas que moram na cidade grande sem muito contato? Então, eu falo que a vibração alta, ela não é o nosso estado original. A nossa vibração, ela vai estar sempre mais ou menos num padrão, né? Que vai ficar aqui no meio, aqui como eu falei aqui na escala, ela vai estar bem no meio, né? E dicas para elevar, nossa, tem tantas coisas assim. É que vai depender, eu precisaria saber como é as tuas práticas. Ali no meu Instagram, eu falei de várias coisas que dá pra gente fazer que vão nos ajudar. Então, por exemplo, tá? O que eu trouxe aqui pra minha live? Eu fiz um gradeamento de cristais, eu vou mostrar pra vocês. Ó, isso aqui é um cristal, isso aqui é selenita, né? Os cristais, eles são uma ótima forma de a gente manter e elevar a nossa vibração em qualquer coisa que a gente tá passando na nossa vida. Então, por exemplo, hoje eu tô fazendo uma live pra vocês. Toda vez que eu vou fazer uma live, antes de eu fazer, eu silencio a minha mente, eu baixo meu campo para que eu possa elevar a minha energia, respiro profundamente para superventilar e oxigenar
as minhas células, para que eu possa desenvolver o raciocínio de uma forma mais rápida, que vocês entendam. E além dessa respiração que eu falo que são os pranayamas, que a gente pode ir fazendo sempre, que isso vai sempre nos ajudar a gente manter a nossa elevação, nossa vibração elevada. Eu posso trabalhar com cristais, cada cristal tem uma vibração de proteção, para ter autoconfiança, né? Tudo isso vai ajudar também. As cores também são uma ótima forma. Então, se eu tô precisando, se eu sou uma pessoa muito procrastinadora, eu posso usar o vermelho. Se eu tô buscando mais um desenvolvimento espiritual, eu posso usar o roxo, o lilás, né? Se eu preciso de foco e atenção, eu posso usar um amarelo. Então, eu vou buscar entender qual é a vibração que eu tô buscando aí para os desafios que eu tô vivendo na minha vida. Né? Eu dei aí algumas dicas, mas se tu entrar ali no meu perfil, tu vai ver que eu volta e meia eu posso. Dica para elevar a energia. Uma coisa assim que é básico é exercício físico, né? Até tem uma pessoa que eu tô atendendo que ela tá em depressão, e a primeira sessão eu falei assim, a gente não vai conversar, a gente não vai fazer meditação, a gente não vai fazer atendimento. Tu vai ficar 15 dias, todos os dias, 30 minutos, exercício físico, caminhada. 30 minutos de caminhada, daqui a 15 dias a gente vai conversar. Né? E aí a gente vai com a tua energia mais elevada, com o teu campo. Primeiro eu preciso subir o campo, senão eu não consigo nem atender a pessoa, né? Porque ela está com nível muito baixo. Então, o exercício físico ele também é uma ótima forma da gente trabalhar a nossa vibração. Então, busca olhar, porque assim, não é nada de mágico, não existe, não é nada muito complexo, são coisas muito simples que conforme a gente vai buscando trabalhar, tu vai percebendo que ao longo do tempo aquilo vai acontecendo. Sempre sem intencionar tanto, sabe? Porque eu digo que nesse meu processo também, quando eu comecei a entender o que era vibração, como eu elevava, eu comecei assim, ai meu Deus, já conheci todas as formas de cura de elevação vibracional, e daí agora eu vou começar a usar tudo e amanhã minha vibração vai estar tri alta, né? Eu pensava. E daí eu me frustrei muito, porque tipo, não é assim da noite pro dia, sabe? Assim como eu falei do emagrecimento, que existe um processo, assim como a gente conquistar um corpo, tudo existe um processo, né? E a elevação vibracional também é assim. Todos os dias eu vou estar com um cristalzinho, que nem eu uso esse aqui, que é a ametista, né? Então todos os dias eu vou buscar uns elementos perto de mim, né? Tudo isso eu vou buscando, trabalhando, levando, sentindo, faço meus rituais, faço meus pranayamas, respiro, né? Faço alguns rituais ayurvédica que eu também tenho ali nos destaques, você pode olhar. Então, busca e percebendo e sutilizando o teu corpo. Quanto mais eu sutilizo, quanto menos denso eu tô, mais eu vou conseguindo ir elevando. E aí, quando acontece uma crise, né? Aconteceu, sei lá, meu namorado acabou comigo. Como eu tô num padrão uma base tão sólida de conseguir manter a minha vibração mais ou menos elevada, né? Num padrão, uma frequência original. Quando ele acabar comigo, eu posso até cair, mas como eu tenho todos os meus rituais muito bem trabalhados, eu volto muito melhor. E aí eu consigo manter a consciência. Agora, se eu tentar usar aqueles rituais só quando eu estiver mal, só quando eu estiver na crise, eles não vão funcionar, porque a mente ela não vai deixar que eles funcionem. Então, primeiro eu preciso ter sempre práticas para conseguir ir mantendo elas, e aí quando eu tiver uma crise, porque as crises sempre vão acontecer, como eu falei, né? A gente está na vida, os processos vão vir, né? Não é porque eu tô aqui que eu também não passo pelos processos, eu também tô sempre passando, só que a diferença é como eu lido com eles, né? Por conta de todo esse entendimento de como a gente influencia os fótons de energia, como a gente influencia o nosso DNA que cria a nossa realidade. Então, quando a gente tem todos esses rituais, quando a gente realmente olha para eles de uma forma, com uma consciência maior, eu consigo usar eles para realmente me ajudar na criação da minha realidade. Eu sei que eu estou passando por esse processo, como eu posso sair dele e a partir dali dar o próximo passo para realmente vir para a cura, né? Teve uma outra pessoa aqui, a Evelyn. Quando percebemos que é uma crença, o que fazer? Precisamos chegar na crença base, né? Então, toda vez que primeiro eu tenho que entender qual é a crença, né? Primeiro eu identifico a vibração. Putz, identifiquei que eu tô com essa vibração. Culpa, né? Que nem eu falei. Nossa, essa semana eu só senti culpa, raiva, indignação. Da onde vem isso? Quando foi a primeira vez que eu senti isso? Faz um digging lá. Tu fez a vivência, Evelyn. Pega lá o material. Pega lá a apostila do auto-digging. Né? A gente tem a apostila do auto-digging lá. Que é, quando foi a primeira vez que eu senti isso? Da onde vem isso? Né? Busca lá entrar em onda teta. Coloca, às vezes a gente pode pôr uma música no Spotify. Lá tem aquela onda teta. Fecha o olho. Né? Busca ouvir aquela onda teta. Faz umas respirações, vai se conectando, vai baixando o campo e faz a pergunta para o subconsciente. Quando foi que eu senti pela primeira vez culpa, raiva e indignação? E espera.
Se não vir, amanhã eu faço de novo. E faz isso 5 vezes. Mas eu juro por Deus que isso vem. A resposta vem. Ela sempre vem. Só que às vezes a gente não tem a paciência de esperar. Mas o universo, ele tá sempre se moldando de acordo com aquilo que a gente está emitindo. Né? Então, se eu emanei uma dúvida, uma pergunta com intenção genuína de cura, ele vai responder. Mas eu preciso ter paciência. Então, quando vir a resposta, e geralmente ela não vem, às vezes não é muito fácil de receber ela. Então, às vezes é uma dor, às vezes eu não quero nem olhar, às vezes eu tô resistente. Então, vamos supor que, sei lá, foi uma coisa que aconteceu, um aborto, sei lá, o que me veio agora. Tive um aborto lá e aí foi muito forte, eu não consigo nem olhar para aquilo, né? Eu vou ter que começar a olhar um pouquinho por vez, né? E trabalhando quais crenças eu criei a partir daquele acontecimento. De que a vida é injusta, de que eu não mereço ser feliz, de que eu sou uma pessoa má, né? De que quais foram as crenças que eu criei a partir daquele acontecimento. Identifiquei as crenças, eu posso anotar elas e começar a perceber o que está gerando de resultado na minha vida. Nossa, eu percebi que com essas crenças eu tenho baixa autoestima, eu não me valorizo, eu não consigo me cuidar, eu tenho vergonha disso, disso e disso. A partir de todos esses comportamentos que eu identifiquei, eu vou ter que trabalhar em 3 níveis. O primeiro nível a gente já trabalhou, que foi a identificação da vibração. O segundo é da consciência. Então, eu identifiquei e estou consciente do que eu tenho. O terceiro é a ação, que é o que eu falo que é o que realmente vai mudar a minha realidade. Então, como eu vou agir sabendo que agora eu acredito que eu não mereço ser feliz? O que eu faria se eu merecesse ser feliz? Quais eram os sentimentos que eu teria? Quais eram as ações que eu teria? Né? E aí eu falo assim, eu não me amo, né? Que ações eu teria se eu me amasse? Né? Eu ia começar a me cuidar, né? Eu ia me presentear, eu ia me arrumar mais, eu ia me dar uma viagem, uma massagem toda semana. Como seria se eu me amasse? O que eu faria se eu me amasse, né? E buscar entrar em ação. Mas acima de tudo, eu falo que além da ação, eu tenho que buscar também entender o que existe de positivo que eu ainda estou mantendo todas essas crenças comigo, né? Porque eu posso estar trazendo às vezes uma questão de compaixão. Então, eu lembro que quando eu comecei a olhar para o amor próprio para mim, eu tinha muita rejeição em mim. E eu lembro que eu sustentava a rejeição pela questão da compaixão que eu tinha com as pessoas. Porque quando eu sentia essa rejeição, eu entendia como as pessoas se sentiam, e aí eu continuava, porque eu dizia assim, cara, se eu me sinto rejeitada, eu consigo ajudar os outros, porque daí eu vou sentir esse sentimento, eu sei o que é passar por isso. E aí as pessoas, eu vou conseguir entrar no mundo delas e eu vou conseguir ajudar elas. E eu dizia assim, não, eu posso ajudar as pessoas sem precisar me sentir rejeitada, né? Eu posso ter compaixão por elas sem precisar ser rejeitada, e eu tenho que ir trazendo isso à tona. Então, quando eu me pegar me sentindo rejeitada, né, com uma pessoa ali do meu lado, na hora eu tenho que me pegar, vício emocional, tô viciada nessa rejeição, lembra que eu falei dos vícios emocionais? Tô viciada nessa rejeição aqui, na hora eu tenho que parar, que é o que eu falo, o nível da consciência, a ação. Putz, percebi meu pensamento querendo se sentir rejeitado, eu vou na hora mudar e vou dizer, não, eu não tô me sentindo rejeitado. Não valido a minha mente, não valido. E aí eu tenho que fazer isso o tempo todo. Tenho que ir fazendo isso o tempo todo. Quanto mais eu faço isso, mais eu vou ir mudando, né? Como qualquer coisa na nossa vida. Tudo é uma questão de hábito. Até aquele livro, O Poder do Hábito, eu aconselho muitas pessoas a lerem ele, porque o poder que existe da gente criar um hábito na nossa vida, seja criando novas emoções, novos vícios emocionais, eles são capazes de realmente mudar a nossa vida. Porque quando eu crio um novo hábito emocional, eu crio um novo hábito vibracional. E lembra, a vibração influencia o nosso DNA, que muda a nossa realidade. Então, percebe o quanto é importante a gente trabalhar as nossas crenças. Não é só eu mudar uma crença. Percebe o quanto é profundo isso e o quanto existe de ciência por trás, né? De tudo aquilo que a gente falou aqui, de experimentos científicos que comprovam, e as pessoas ainda acreditam que é misticismo, que não, porque isso não existe, porque, né? Então, olha pra... Eu falo que o maior desafio que eu enfrentei e que eu ainda enfrento, né? Porque eu sou como vocês, eu não sou diferente de vocês, né? A diferença é que eu realmente identifico as fases e eu vou lá, né? Mas a parte mais difícil é entrar em ação. A parte mais fácil é a gente identificar a crença, é a gente sentar lá
identificar no nosso passado aquilo que veio, aquilo que realmente está acontecendo, né, de onde a gente está trazendo e a gente realmente mudar. Na hora que a gente começar a sentir a rejeição, na hora que a gente se afundar no buraco de não se amar, né, porque eu digo assim, que quando eu comecei a trabalhar online, eu já falei isso até aqui nos stories, eu não me arrumava, né, e daí, tipo, era muito fácil pra mim não me arrumar porque as pessoas não percebiam. Então, eu começava a entrar num buraco que, tipo, eu me olhava no espelho e eu me odiava, assim, sabe? Eu dizia assim, eu não me arrumei porque eu tô com preguiça de me arrumar hoje. E daí eu comecei a entrar numa falta de amor próprio que virou um vício emocional, né? Então, é muito fácil a gente criar um vício emocional e negativo na nossa vida. E também é muito difícil a gente mudar um vício emocional. Então, quando eu comecei assim, eu vou, a partir de hoje, eu vou tomar banho gelado, porque isso vai me dar mais ação, porque daí eu vou dar um despertar, eu vou tomar todos os dias banho gelado. E quando eu terminar de tomar banho, eu vou me arrumar, eu vou me maquiar, eu vou passar secador no meu cabelo, o que for, pra eu me olhar no espelho e me amar. E assim, tinha dias que eu dizia assim, nossa, não aguento, hoje eu não vou fazer. E daí logo eu pensava, não, porque eu tenho que mudar esse hábito, né? Eu sei que são 21 dias, pelo menos. Então, assim, é eu ter essa força de ação, sabe? Eu acreditar que, tipo, não, eu quero mudar, isso vai mudar minha vida. Se eu começar a me amar, cara, isso vai mudar tudo na minha vida. Porque a prosperidade, né, financeira também tem a ver com o nosso amor próprio. Quanto mais eu me amo, mais eu me sinto valorizada, mais eu me sinto merecedora de receber as coisas. Então, eu sabia que dependia de mim, só de mim, da minha ação. Então, a crença, ela também vai ter muito a ver com a gente agir, a gente identificar lá no nível da consciência e a gente trazer isso para ação. E até eu falei, né, Evelyn, eu falo muito isso dentro da Vivência Ananda, que por que eu criei uma vivência por WhatsApp por 28 dias e não um programa online com videozinhos aí para vocês assistirem? Porque justamente eu tô ali o dia todo, todos os dias enchendo o saco da pessoa, né? Tipo, vai lá, você tem que fazer. Vai lá, vai tomar banho gelado, vai lá fazer tal coisa, né? Vocês já fizeram um ritual tal? Né? Eu fico ali porque eu sei que é o hábito, é todo dia eu estar ali, é todo dia eu estar fazendo, é todo dia eu estar realmente me colocando em ação, que eu vou ir criando rituais que vão me sustentar e ao longo do tempo eu vou estar preparada para mudar qualquer crença. Tipo, quanto mais eu realmente uso esse músculo da sair da zona de conforto, mais eu vou me colocando e me sentindo bem pra sair daquela situação, né? Então, por isso que eu falo assim do ritual do banho gelado, porque é uma situação de desconforto, né? Eu tô me sentindo muito desconfortável quando eu vou tomar banho gelado. Só que quanto mais eu me coloco nessa zona de desconforto, mais eu vou treinando um novo hábito emocional, vou treinando o meu cérebro, a minha mente, pra ela achar que aquilo é bom. E óbvio, vou levar pelo menos um mês pra conseguir isso. Eu já tomo banho gelado faz já vai fazer uns 4, 5 meses. E hoje pra mim eu entro e tipo, não acontece nada. A minha mente nem fala, ela tá silêncio. Mas os primeiros, acho que uns 40 dias foi bem difícil. E nos dias de inverno ainda é difícil, né? Agora no verão tá sendo fichinha. Quero ver quando chegar inverno que eu tô aqui no sul. Mas, enfim, né? É isso, sabe? E eu não posso levar isso de uma forma pesada, que é o que eu falo. Tipo, olha pros seus processos e, cara, se diverte, sabe? Eu falo, até eu comprei um negócio de Ganesha hoje. Ai, falta um minuto e meio pra acabar. Eu comprei um negócio de Ganesha e Ganesha traz, né, o pote na mão de doce. Por quê? Porque justamente ele mostra que o processo de cura, né, ele pode ser leve. Eu posso comer um doce, né? Eu não tenho problema de não me divertir enquanto eu tô passando por um processo, sabe? Então que a gente possa trazer essa leveza, sabe? Reconhecer que todo mundo está passando por isso e que a gente pode ir trabalhando os nossos processos e tá tudo bem. Tá, gente? Eu vou ter que desligar aqui. Não sei se alguém mais fez alguma pergunta, acho que não. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem um direct e eu vou desligar, senão eu não consigo salvar. E eu sei que teve 3 pessoas que me perguntaram se eu ia salvar. Gratidão, um beijo de luz. Espero que eu possa ter ajudado vocês. E quis fazer essa live aí pra realmente trazer esse conteúdo pra vocês entenderem de uma vez por todas. Um beijo e fiquem com Deus.